Existe uma cena em Persona, do diretor Ingmar Bergman, onde a personagem Alma olha para Elizabeth e o rosto das duas parecem se completar, o que acontece em outra cena do longa, mas de forma diferente. O que parece evidenciar essa confusão de Alma sobre a sua identidade que está se bagunçando com a de Elizabeth. Essa cena já foi replicada várias vezes no cinema, até mesmo pelo próprio Bergman, que já havia feito uma cena similar no filme O Silêncio, longa que é um anúncio do que viria a ser Persona. Bergman tem uma certa fixação por questões de identidade e personalidade e como elas afetam a psicologia dos seres. O tema psicologia, unido à religião e como o ser humano lida com essas questões, faz parte de toda a filmografia do diretor, que sempre busca construir personagens psicologicamente confusos, que estão sempre beirando a insanidade. Em Mulholland Drive, do diretor David Lynch, filme que não esconde suas inspirações em Persona, existe uma cena similar ao filme de Bergman, onde Beth e Rita estão deitadas após transarem, e Beth olha para Rita de uma forma que seus rostos se completam. Se é a primeira vez que você assiste ao longa, provavelmente a cena vai parecer apenas uma simples homenagem ou até mesmo algo banal. Mas ao terminar e entender sobre o que David Lynch estava falando, a cena muda seu tom. Beth, que na verdade é Diane, olha para Rita como quem finalmente conseguiu o que desejava. É um olhar de posse, de soberania sobre aquela mulher, que nesse sonho perfeito está em suas mãos e depende dela, pois está fragilizada com o acidente que sofreu. Ela não é ninguém sem Beth nesse sonho. Essa cena, ao contrário da feita por Bergman, não é feita para confundir os personagens. É para mostrar o poder de Diane sobre Rita, a necessidade de Rita em estar aprisionada a Diane. Vemos Diane acima de Rita, como se fosse superior a ela. Outro filme que usa uma cena semelhante é O Retrato de uma Jovem em Chamas, de Céline Sciamma. Dessa vez de maneira completamente diferente, pois esse filme é um filme de romance, sem confusões mentais ou grandes reviravoltas. Aqui, a cena é feita logo de início, quando as duas personagens mal se conhecem. Dessa vez, a cena vai ser usada para resumir do que o filme se trata. Agora não é apenas uma dessas mulheres que se vira para olhar a outra, são as duas, e é feita uma espécie de simbiose de seus rostos. Elas são colocadas como iguais perante o espectador, algo que será questionado mais tarde no longa, quando Marianne pensa que é totalmente livre por não precisar se casar para poder se sustentar. Pensa ser livre por trabalhar com o que gosta. Então Heloise confirma o que aquela cena nos comunicou momentos antes. Elas não são livres. Elas nem sequer podem viver seu romance. Depois descobrimos que Marianne assina suas pinturas com o nome de seu pai, um homem. Essa que é a única forma de ser levada a sério como pintora. O que comprova o status dessas duas mulheres nessa sociedade. As duas aprisionadas da mesma forma. As duas são iguais, desde o início. Mesmo sem se conhecerem, elas partilham do mesmo espaço que as oprime. Elas criam o mesmo sentimento uma pela outra, o que as coloca como iguais mais uma vez, e ainda as isola mais ainda dessa realidade que não permite seu relacionamento. Elas estão fadadas ao padrão daquela época, antes mesmo de suas histórias começarem a ser contadas. Desde o início, algo impossível. Podemos ver que, sempre que essa cena é usada, de alguma forma, ela conecta os personagens. Seja da maneira que for, ela aprisiona um ao outro. Seja no filme Persona, seja no Mulholland Drive, ou até mesmo em O Retrato de uma Jovem em Chamas, que são filmes que podem ser considerados totalmente distintos uns dos outros, mas que no fim são semelhantes, pois todas essas cenas são usadas para conectar essas mulheres de alguma forma. Que savez-vous de mon futur mariage? Je sais que vous devez vous unir à un Milanais, c'est tout. C'est tout ce que j'en sais aussi. Vous comprenez que ça m'inquiète?